Se você me visse hoje, sentada na varanda da minha casa, cercada pelos meus filhos e netos, poderia achar que minha vida foi sempre tranquila. Mas a verdade é que cada ruga no meu rosto guarda uma história. Histórias de luta, de dor e de superação. Meu nome é Margarida, tenho 76 anos, e a vida me ensinou que nada é garantido, que tudo pode mudar num piscar de olhos. Eu nasci em 1964, em uma cidadezinha do interior do Paraná, numa casa de madeira simples, mas cheia de amor. Meus pais, Miguel e Amélia, eram trabalhadores incansáveis. Meu pai era filho de imigrantes poloneses e carregava no nome e no sotaque a história dos seus antepassados. Minha mãe, brasileira de olhos cor-de-mel, era a mulher mais doce que já conheci. Nossa casa tinha um quintal enorme, com horta, galinhas e até um pequeno pomar. A vida era simples, mas feliz. Eu tinha 3 irmãos, Antônio, Pedro e João. Todos meninos fortes, sempre ajudando meu pai na roça. Mas eu sempre fui da cozinha. Minha mãe dizia que mulher precisava saber cozinhar, costurar e cuidar da casa. Mas para mim, aquilo não era um dever, era um prazer. Passava horas observando minha mãe sovar a massa do pão, dobrar os lençóis com precisão, enfeitar o cabelo com flores. Ela era meu mundo. E eu nunca imaginei que tão cedo teria que aprender a viver sem ela. Porque, quando eu tinha apenas 9 anos, minha vida mudou para sempre. Era uma manhã fria quando tudo aconteceu. Lembro-me do cheiro de café recém-passado e do som das galinhas ciscando no quintal. Minha mãe cantava baixinho enquanto preparava o pão, e eu, como sempre, estava ao seu lado, imitando seus movimentos. Mas, de repente, ela parou. A concha que segurava caiu no chão, derramando leite quente pelo fogão. Mamãe? Seus olhos ficaram estranhos, como se ela não estivesse mais ali. E então, sem aviso, seu corpo cedeu. Ela caiu ali mesmo, no meio da cozinha. Gritei. Meu pai e meus irmãos vieram correndo, mas já era tarde. Minha mãe, minha fortaleza, minha doce Amélia, partiu sem sequer dizer adeus. Nunca entendemos exatamente o que aconteceu. O médico do povoado disse que foi coisa do coração, mas, para mim, foi como se a própria vida tivesse decidido arrancá-la de nós. E, com a partida dela, minha infância terminou naquele mesmo dia. A casa ficou silenciosa. O pão ficou sem gosto. Meu pai, antes um homem forte, passou a ser apenas uma sombra. E eu, ainda menina, tive que assumir o papel de mulher da casa. Lavei roupas, fiz comida, cuidei dos meus irmãos. Mas por dentro, eu me sentia vazia. Foram anos difíceis. Meu pai, apesar da dor, fez o possível para nos manter de pé. Mas algo dentro dele já tinha se quebrado. E quando eu fiz 16 anos, ele me chamou para uma conversa que mudaria minha vida mais uma vez. Ele não podia mais cuidar de todos nós sozinho. E por isso, ele havia arranjado um casamento para mim. Meu coração parou. Casamento? Eu não queria me casar. Não daquele jeito. Mas naquela época, dizer não era uma opção. E foi assim que fui entregue a um homem que eu mal conhecia. E comecei um novo capítulo da minha vida, sem imaginar o que ainda estava por vir. O casamento foi simples, sem festa, sem vestido de noiva bordado, sem promessas de amor eterno. Aos 16 anos, fui entregue a Lauro, um homem 12 anos mais velho do que eu. Não o conhecia direito. Sabia apenas que era trabalhador, dono de um pedaço de terra herdado do pai. Meu pai dizia que ele era um bom partido, mas eu não queria um partido. Eu queria liberdade. E na primeira noite naquele novo lar, percebi que liberdade era algo que eu jamais teria naquele casamento. Lauro não era mau, mas também não era bom. Ele era um homem do seu tempo. Achava que esposa tinha que servir, calar e agradecer. Eu fazia o que precisava ser feito. Lavava suas roupas, preparava sua comida, deixava a casa impecável.
Mas ele nunca dizia obrigado. Nunca perguntava como eu me sentia. E dia após dia, eu fui me tornando apenas uma sombra dentro daquela casa. Até que um dia, a vida me testou de novo. Porque, aos 18 anos, descobri que estava grávida. E naquele momento, vi uma pequena faísca de esperança dentro de mim. Se eu não podia mudar meu destino, talvez pudesse mudar o destino do meu filho. E foi essa esperança que me manteve forte nos meses seguintes. Mas o destino, sempre imprevisível, ainda guardava reviravoltas para mim. Porque, pouco antes do nascimento do bebê, Lauro começou a mudar. E foi então que descobri que minha vida ao lado dele poderia se tornar algo muito pior do que eu jamais imaginei. A gravidez trouxe uma nova dinâmica para minha vida. De repente, eu não era apenas uma esposa silenciosa dentro daquela casa. Eu era mãe, e isso significava que pela primeira vez, algo ali era realmente meu. Mas Lauro não via dessa forma. No começo ele parecia indiferente. Nunca perguntava como eu me sentia. Nunca se preocupava em me ajudar. Mas conforme minha barriga crescia, seu temperamento começou a mudar. Ele chegava mais tarde em casa, bebia mais, e sempre que algo o irritava, sobrava para mim. Você está ficando muito folgada. Ele resmungava quando eu pedia ajuda para carregar alguma coisa. Ou então, agora vai ficar achando que manda em mim só porque carrega um filho? A primeira vez que ele me empurrou, eu achei que tinha sido sem querer. A segunda vez, percebi que não era. Meu corpo estava cansado, minha mente ainda mais. Mas eu nunca chorei na frente dele, nunca mostrei fraqueza. Eu sabia que se ele sentisse que podia me quebrar, faria isso sem hesitar. E foi assim que os meses passaram, com meu coração dividido entre o medo e a esperança. Até que numa noite de tempestade minha bolsa estourou. Eu estava sozinha. Lauro não estava em casa, como já era comum. Senti as dores rasgando meu corpo e percebi que não conseguiria esperar. Peguei um chale, segurei minha barriga e caminhei até a casa da vizinha, Dona Teresa, que sempre foi boa para mim. Bati na porta com o pouco de força que me restava. Quando ela abriu e me viu daquele jeito, não fez perguntas. Apenas me segurou pelos ombros e disse: "Aguente firme, minha filha. Seu filho vai chegar." E ali, naquela casa simples, cercada por mãos bondosas, eu trouxe meu primeiro filho ao mundo. E segurando aquele pequeno ser nos braços, fiz uma promessa a mim mesma. Ele nunca viveria a vida que eu vivi. Mas manter essa promessa exigiria de mim uma força que eu ainda não sabia que possuía. Segurar meu filho pela primeira vez foi uma experiência que mudou tudo dentro de mim. A dor do parto, o medo, a angústia. Tudo sumiu no momento em que vi aqueles olhos pequenos e curiosos me encarando. "Ele é forte", disse Dona Teresa, enrolando-o em um cobertor gasto, mas limpo. Olhei para aquele rostinho inocente e fiz uma promessa silenciosa. Eu protegeria meu filho de tudo, até do próprio pai, se fosse preciso. Mas, no fundo, eu sabia que a maior batalha ainda estava por vir. Na manhã seguinte, voltei para casa com o bebê nos braços. Lauro ainda não tinha aparecido. A cada minuto que passava, minha preocupação aumentava. E quando finalmente ouvi seus passos pesados cruzando a soleira, soube que algo estava errado. O cheiro de álcool chegou antes dele. Seus olhos estavam vermelhos, sua camisa aberta, o rosto cansado. Ele me olhou, depois olhou para o bebê e riu. "Então esse aí é o meu herdeiro?" murmurou com a voz arrastada. Meu estômago revirou. Ele cambaleou até a mesa, pegou um pedaço de pão e deu uma mordida, mastigando sem pressa. "Que bom! Agora já cumpriu seu papel." Engoli em seco. "O que quer dizer com isso?" Ele ergueu os olhos e sorriu de um jeito que fez minha pele arrepiar. "Agora já não tem mais serventia para nada."
Minha respiração ficou presa. O homem diante de mim não era só um marido frio. Ele era um perigo. E naquele momento, entendi que se quisesse salvar meu filho e a mim mesma, eu teria que agir antes que fosse tarde demais. Segurei meu filho com mais força, sentindo o medo rastejar pela minha pele como um veneno. Lauro continuava ali, mastigando devagar, me observando com aquele olhar vazio, como se eu fosse apenas um objeto dentro da casa. Está com medo de quê, mulher? Ele riu, jogando um farelo de pão no chão. Agora que tem um filho, devia estar feliz. Minha boca ficou seca. Eu sabia que aquele homem não sentia amor por mim. Mas, até aquele momento, ainda tinha uma esperança tola de que ele, pelo menos, se importaria com o próprio filho. Agora eu via a verdade. Eu era apenas uma peça no jogo dele. E meu filho não passava de mais um fardo para carregar. Naquela noite esperei até que Lauro dormisse. Sentei-me na cadeira ao lado do berço improvisado e fiquei olhando para meu bebê, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Eu tinha duas opções: ficar ali e criar meu filho no mesmo ambiente frio e violento em que eu vivia, ou fugir. Meu coração martelava no peito. Se ficasse, sabia que a dor seria inevitável. Se fugisse, não sabia o que o mundo me reservava. Mas, olhando para aquela pequena vida que dependia de mim, entendi que não tinha escolha. A primeira luz da manhã mal havia tocado o céu quando peguei uma trouxa com algumas roupas, envolvi meu filho em um xale e saí pela porta sem fazer barulho. Meus pés estavam descalços, minha respiração curta. Eu não sabia para onde ir. Só sabia que pela primeira vez eu estava escolhendo meu próprio caminho e que essa fuga era apenas o começo da minha luta pela liberdade. O vento frio da manhã cortava meu rosto enquanto eu caminhava apressada pela estrada de terra. Meu filho dormia nos meus braços, alheio ao desespero que pulsava dentro de mim. Cada passo que eu dava me afastava mais daquela casa e mais do perigo que me esperava se Lauro acordasse e percebesse minha fuga. Eu não tinha um plano. Não sabia para onde ir, mas eu sabia que nunca mais voltaria. Depois de quase 1 hora andando sem destino, avistei uma pequena capela no alto de uma colina. Meus joelhos já estavam fracos, meus braços doíam de carregar o bebê, e a única coisa que eu queria era um lugar seguro para pensar no que fazer. Subi os degraus devagar e bati na porta de madeira com a ponta dos dedos. O som ecoou na manhã silenciosa. Por um momento, achei que não haveria resposta. Mas então, a porta rangeu e uma mulher apareceu. Era uma freira, já de idade, com olhos cansados, mas gentis. Ela me olhou dos pés à cabeça, depois pousou os olhos no bebê em meus braços. Você precisa de ajuda, ela disse, sem que eu precisasse falar nada. Minhas forças finalmente cederam. Meus joelhos tocaram o chão, e as lágrimas que segurei por tanto tempo escorreram pelo meu rosto. A freira se abaixou e segurou meu ombro com delicadeza. Venha, minha filha. Aqui você está segura. E foi assim que pela primeira vez encontrei abrigo. Mas eu sabia que aquilo era temporário. Se eu quisesse dar um futuro digno ao meu filho, precisaria construir minha independência. E para isso, eu teria que lutar como nunca antes. Passei os primeiros dias no convento tentando recuperar as forças. As freiras me deram comida, roupas limpas e um canto simples para dormir. Meu filho estava seguro, e isso era tudo o que importava. Mas eu sabia que não podia ficar ali para sempre. Precisava trabalhar. Precisava reconstruir minha vida do zero. Foi então que Madre Helena, a freira mais velha do convento, me chamou para uma conversa. O que pretende fazer agora, minha filha? Engoli em seco. Não sei, madre. Só sei que não posso voltar. Ela assentiu lentamente. Há uma família na cidade precisando de uma empregada. Não é um trabalho fácil, mas é honesto. Apertei os dedos sobre o colo.
Eu aceito. E foi assim que comecei minha nova vida. Fui contratada como empregada doméstica na casa dos Amaral, uma família tradicional e rígida. Trabalhava do amanhecer ao anoitecer. Limpava, cozinhava, cuidava de tudo sem reclamar. Meu filho ficava no convento durante o dia, sendo cuidado pelas freiras. Era um sacrifício enorme ficar longe dele, mas era a única forma de garantir nosso futuro. O tempo passou e aos poucos comecei a juntar minhas economias. Cada moeda guardada era um tijolo na construção da minha liberdade. Mas nem tudo foi fácil, porque, mesmo longe de Lauro, eu ainda tinha medo. Medo de que ele me encontrasse, medo de que a vida me testasse novamente. E, de fato, a vida ainda não tinha terminado de me desafiar. Porque um dia, enquanto servia o jantar na casa dos Amaral, ouvi algo que fez meu sangue gelar. Lauro estava me procurando, e eu sabia que, se ele me encontrasse, eu perderia tudo. Minhas mãos tremiam enquanto eu recolhia os pratos da mesa. A conversa dos patrões continuava, sem que eles percebessem a mudança na minha expressão. Parece que aquele sujeito, o tal do Lauro, tem perguntado por ela na cidade, disse o senhor Amaral, casualmente. Dizem que ele anda bebendo mais do que nunca. Minha respiração ficou presa. E o que ele quer com essa moça? Perguntou a esposa dele, franzindo a testa. O patrão deu de ombros. Ninguém sabe, mas homens como ele não costumam aceitar quando as coisas fogem do controle. Abaixei a cabeça, fingindo continuar meu trabalho, mas por dentro eu estava apavorada. Ele estava me procurando. Depois de tanto tempo, Lauro ainda não tinha desistido. E se ele descobrisse onde eu estava? E se tentasse me levar de volta à força? Naquela noite, não consegui dormir. Segurei meu filho nos braços, ouvindo sua respiração tranquila, e soube que precisava agir antes que fosse tarde demais. Eu não podia passar a vida fugindo. Tinha que dar um passo à frente. E foi então que tomei uma decisão. Eu sairia daquela casa. Eu deixaria de ser apenas uma empregada vivendo com medo. Era hora de me tornar dona do meu próprio destino. Mas para isso, eu precisaria de coragem. E coragem era algo que a vida me ensinou a ter, mesmo quando tudo parecia impossível. Na manhã seguinte, fui até o convento encontrar Madre Helena. Ela me recebeu com aquele olhar sereno de sempre, mas percebeu minha inquietação antes que eu dissesse qualquer coisa. O que foi, minha filha? Segurei firme a manta que envolvia meu filho e respirei fundo. Eu preciso ir embora. A freira assentiu lentamente, como se já esperasse por isso. Para onde? Essa era a parte difícil. Não sei, admiti, mas sei que não posso ficar aqui esperando Lauro me encontrar. Ela cruzou as mãos sobre o colo e me observou por um longo momento. Você tem um plano? Engoli em seco. Tenho algumas economias. Não é muito, mas talvez seja o suficiente para alugar um quartinho e recomeçar. Madre Helena suspirou e então sorriu levemente. Eu conheço uma mulher que pode te ajudar. Meus olhos se arregalaram. Quem? Dona Ruth, ela disse. Ela tem uma pensão modesta, mas segura. E, mais importante, é uma mulher que entende de dor e de recomeços. A esperança nasceu dentro de mim. Agradeci a freira e naquela mesma tarde fui conhecer Dona Ruth. A pensão era simples, mas aconchegante. As paredes de madeira rangiam um pouco e o cheiro de café recém-passado enchia o ambiente. Dona Ruth era uma mulher de olhar firme e rugas que contavam histórias. Ela ouviu minha história sem interromper, apenas balançando a cabeça de tempos em tempos. Quando terminei, ela respirou fundo e disse: Aqui, ninguém pergunta sobre o passado. Se quer um lugar para recomeçar, pode ficar. Meus olhos se encheram de lágrimas. Obrigada. Muito obrigada. E foi assim que, pela primeira vez, eu e meu filho tivemos um lar de verdade.
Mas minha luta ainda não tinha acabado. Porque, se eu queria um futuro diferente, precisava de algo que nunca tive antes: independência. E, para isso, eu precisava encontrar um trabalho que me desse mais do que apenas um teto sobre a cabeça. Eu precisava de algo que me desse um propósito. Os dias na pensão de Dona Ruth trouxeram uma nova rotina para mim. Pela primeira vez, eu sentia que tinha um lar. Mas a cada dia que passava, a necessidade de me tornar independente crescia dentro de mim. Eu não queria viver fugindo. Eu queria viver de verdade. Foi então que comecei a procurar trabalho. Caminhei por ruas que ainda me eram desconhecidas. Bati em portas, perguntei em lojas e mercados. Mas a resposta era sempre a mesma. Você sabe ler e escrever? Não, senhor. Então não podemos te contratar. Aquela verdade doía. Eu tinha aprendido a cozinhar, a limpar, a cuidar de uma casa inteira. Mas nunca aprendi a ler. E no mundo lá fora, isso me tornava invisível. Voltei para a pensão derrotada. Dona Ruth me encontrou sentada no alpendre, olhando para o nada. O que foi, menina? Suspirei, sentindo as lágrimas virem. Ninguém quer dar trabalho para uma mulher que não sabe ler. Ela me olhou por um momento, depois cruzou os braços e disse: Então aprenda. Levantei os olhos para ela surpresa. Como? Ela sorriu de canto. Eu sei ler, e se você quiser eu posso te ensinar. Aquela simples oferta mudou tudo, porque naquela noite, enquanto sentava na mesa da cozinha com um velho caderno nas mãos, eu percebi que estava prestes a dar o passo mais importante da minha vida. Eu estava prestes a abrir as portas de um mundo que antes era inacessível para mim. E com isso, eu finalmente teria a chave para minha própria liberdade. Aprender a ler foi um dos desafios mais difíceis da minha vida. No começo, as letras dançavam diante dos meus olhos. Os sons não faziam sentido. As palavras pareciam confusas. E muitas vezes, o desânimo ameaçava me dominar. Mas eu não desisti. Todas as noites, depois de colocar meu filho para dormir, sentava-me à mesa com Dona Ruth, caderno e lápis na mão. Ela tinha paciência. Repete comigo, Margarida. C-A-S-A. Casa? Muito bem. Agora tenta escrever. Meu coração acelerava a cada palavra que conseguia formar. Era como se, a cada letra, um pedaço do mundo se abrisse diante de mim. Meses se passaram, e um dia, enquanto caminhava pelo centro da cidade, algo extraordinário aconteceu. Parei diante de uma placa e, sem perceber, li as palavras em voz alta. Padaria Estrela. Meu coração disparou. Eu tinha lido, sem ajuda, sem precisar perguntar a ninguém. A emoção foi tão forte que meus olhos se encheram de lágrimas. E foi então que percebi. Eu estava pronta para dar o próximo passo. Na manhã seguinte voltei à mesma padaria e pedi para falar com o dono. Era um senhor de idade, de rosto gentil e mãos calejadas de tanto trabalhar com massa de pão. Em que posso ajudar, moça? Respirei fundo. Eu quero um emprego. Ele me olhou dos pés à cabeça, avaliando-me. Sabe fazer pão? Sorri de leve. Não sei, mas sei aprender. Ele riu, balançando a cabeça. Gosto de gente com vontade. Apareça amanhã bem cedo. E foi assim que consegui meu primeiro trabalho de verdade. Meu primeiro passo para uma vida independente. Mas minha jornada ainda não tinha acabado. Porque, no dia seguinte, enquanto eu me preparava para começar na padaria, um fantasma do meu passado reapareceu. E minha liberdade, conquistada com tanto esforço, estava prestes a ser colocada à prova. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer. Coloquei meu filho nos braços de Dona Ruth, que sorriu e bagunçou meus cabelos como uma mãe faz com uma filha. Vá, menina. Hoje é um grande dia. Meu coração batia acelerado enquanto caminhava até a padaria. Eu nunca tinha trabalhado fora de uma casa antes. Nunca tinha tido um emprego de verdade. Mas agora,
Era diferente. Eu sabia ler. Eu tinha coragem. E, pela primeira vez, eu tinha um futuro. Quando cheguei, seu Vicente, o dono da padaria, já estava de avental preparando a massa. Está pronta para colocar a mão na massa? Sorri. Mais do que nunca. Passei o dia aprendendo a sovar a massa, a esperar o tempo certo de fermentação, a sentir o ponto do pão. Foi cansativo, mas gratificante. E ao final do expediente, quando seu Vicente colocou uma moeda na minha mão, senti uma emoção indescritível. Era meu primeiro salário na padaria. Meu dinheirinho conquistado com meu esforço. Mas, quando saí da padaria, ainda sorrindo, meu corpo congelou. Lá, parado do outro lado da rua, estava Lauro. Seu olhar encontrou o meu, e um sorriso torto surgiu no canto de sua boca. Ele me achou! Meu passado, do qual eu tanto fugi, finalmente me alcançou. E naquele momento, soube que minha luta ainda não tinha acabado. Porque Lauro não era um homem que aceitava perder. E se eu quisesse manter minha liberdade, teria que enfrentar o maior medo da minha vida. Meu corpo ficou rígido. O barulho da rua, o cheiro do pão fresco vindo da padaria, tudo desapareceu. Tudo o que eu via era ele. Lauro me olhava do outro lado da rua, como um predador que finalmente encontrou sua presa. Meu coração martelava no peito. Eu podia correr. Mas correr não adiantaria. Ele me encontraria de novo. Então, respirei fundo e fiz algo que jamais imaginei que teria coragem de fazer. Eu encarei Lauro, ergui o queixo e mantive minha postura firme. Ele estreitou os olhos, como se não esperasse essa reação. Então, começou a atravessar a rua. Cada passo dele me fazia sentir como se o chão estivesse desabando sob meus pés. Mas eu não me mexi. Quando ele parou diante de mim, seu olhar percorreu meu corpo, como se me analisasse. Você está diferente, Margarida. Minha garganta apertou, mas eu não baixei os olhos. Sim, Lauro, estou. Ele sorriu de canto. Fugiu como uma covarde e agora acha que é independente? Minha respiração ficou curta. Eu sou independente. Seus olhos escureceram. E acha que pode simplesmente me deixar para trás? Como se eu nunca tivesse existido. Um arrepio subiu pela minha espinha. Foi você quem me perdeu, Lauro. Não eu quem te deixei. Seu maxilar travou. Ele não gostava de ser desafiado. Mas eu não era mais a mulher assustada que ele conhecia. E ele percebeu isso. Você ainda vai se arrepender disso. Ele disse com a voz baixa e ameaçadora. Mas antes que pudesse continuar, uma voz surgiu atrás de mim. Algum problema aqui? Virei-me e vi seu Vicente parado na porta da padaria, os braços cruzados. E mais adiante, Dona Ruth vinha caminhando com passos decididos. Lauro olhou ao redor. Ele não estava acostumado a me ver cercada por pessoas que me protegiam. E ele não gostava disso. Então, sem dizer mais nada, se virou e foi embora. Mas eu sabia que aquela não era a última vez que o veria. E que, se quisesse garantir minha liberdade, eu teria que dar um passo ainda maior. Eu teria que enfrentar Lauro de vez e acabar com aquele ciclo para sempre. Mesmo depois que Lauro foi embora, minhas mãos continuavam tremendo. Eu sabia que ele voltaria. Ele não era homem de desistir fácil. E, se eu não tomasse uma atitude, viveria para sempre na sombra desse medo. Naquela noite, sentei-me à mesa da pensão com Dona Ruth e seu Vicente. Eles me olhavam com preocupação. Ele não vai parar, eu disse com a voz firme. Dona Ruth suspirou, cruzando os braços. O que pretende fazer, menina? Engoli em seco. Eu quero dar um fim nisso. Quero que ele saiba que não tem mais nenhum poder sobre mim. Seu Vicente assentiu lentamente. Então faça isso com inteligência. Você não precisa enfrentar esse homem sozinha. Dona Ruth pegou minha mão e apertou levemente.
Se quer ajuda, nós estamos aqui. Uma onda de emoção me tomou. Eu nunca tinha tido ninguém ao meu lado. Mas agora, eu tinha uma família. E com eles eu sabia exatamente o que precisava fazer. No dia seguinte fui até a delegacia da cidade. Minha voz não tremia mais quando contei minha história. O delegado ouviu tudo, fez algumas anotações e então disse: "Esse homem precisa entender que você não é mais propriedade dele." Naquela mesma tarde, ele enviou 2 oficiais até a casa de Lauro. Eles entregaram uma intimação clara. Se ele se aproximasse de mim novamente, responderia por perseguição e ameaça. E quando Lauro recebeu o aviso, com certeza foi algo que ele não esperava. Ele não esperava que eu tivesse voz, que eu tivesse apoio, que eu tivesse me tornado uma mulher que não se curva mais para ninguém. O delegado me contou que ele recebeu a intimação morrendo de medo e prometeu nunca mais chegar perto de mim. E naquele instante, eu soube que minha luta tinha chegado ao fim. Eu era livre. Depois daquele dia, nunca mais vi Lauro. Ele deixou a cidade poucas semanas depois, derrotado, sem ter mais nenhum poder sobre mim. E eu, pela primeira vez, pude respirar em paz. Mas minha jornada ainda não tinha acabado. Eu agora era uma mulher livre, sim. Mas precisava ser mais do que isso. Eu queria ser uma mulher forte, independente, dona do próprio destino. Continuei trabalhando na padaria de seu Vicente, aprendendo cada vez mais sobre o ofício. Pouco a pouco fui juntando dinheiro. E anos depois, quando já tinha o suficiente, tomei a decisão que mudaria minha vida para sempre. Com a ajuda de Dona Ruth e seu Vicente, aluguei um pequeno ponto comercial na cidade. Ali, com minhas próprias mãos, abri minha própria padaria. Pães da Margarida. O nome era simples, mas carregava tudo o que eu havia conquistado. No dia da inauguração, olhei ao redor e vi todas as pessoas que me ajudaram nessa caminhada. Dona Ruth, com seu olhar orgulhoso. Seu Vicente, sorrindo satisfeito. As freiras do convento que me acolheram quando eu mais precisei. E claro, meu filho, a razão de tudo. Peguei sua pequena mão e apertei de leve. Conseguimos, meu amor. Ele sorriu para mim, sem entender direito, mas sentindo o peso daquele momento. E ali, olhando para tudo o que conquistei, entendi a maior lição da minha vida. Nenhuma dor dura para sempre. Nenhum sofrimento define quem somos. Se tivermos coragem de dar o primeiro passo, podemos reescrever nossa história. E foi isso que eu fiz. Hoje, quando me sento na varanda da minha casa, cercada pelos meus netos, vejo o quanto valeu a pena. A menina que foi forçada a um casamento indesejado. A jovem que sofreu em silêncio. A mulher que fugiu no meio da madrugada, segurando o filho nos braços. Essa mulher venceu. E se eu pudesse deixar um conselho para quem me ouve agora, seria este: nunca deixe que ninguém diga qual deve ser o seu destino, porque a vida é sua, e você sempre pode escolher recomeçar